Queridas irmãs, queridos irmãos, com muita alegria, nós iniciamos o estudo do livro Nosso Lar, descrito pelo Espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde ele relata suas experiências no plano espiritual após o seu desenlace físico. E essa obra, desde o seu início, ele vai relatar tanto a região espiritual em que ele despertara e também dentro da região espiritual ele vai descrever sobre a cidade espiritual a que ele foi colhido, uma colônia espiritual, de mesmo nome do livro, Colônia Espiritual Nosso Lar. Então, basicamente, nós vamos descrever aqui a região espiritual, a dimensão espiritual em que ele despertou, e suas experiências, e como funciona essa cidade espiritual. Uma obra literária fantástica, muito rica, que nos ensina sobre a vida espiritual, e ela está totalmente em concordância com os ensinamentos do Cristo. Até mesmo nós lembramos dos ensinamentos de Jesus, quando ele nos fala claramente: há muitas moradas na casa do Pai. Jesus já nos trouxe essa verdade e deixou a cargo do Consolador prometido trazer os maiores detalhes. Simplesmente, Jesus afirmou que existe a vida após a morte, no mundo dos espíritos, em vários pontos do seu ministério, o Cristo. Em outras passagens, Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Mesma coisa, Jesus está nos confirmando que existe o outro reino, não esse reino físico. Jesus estava trazendo para nós essa outra realidade da vida futura, isto é, a vida após a morte do corpo físico. É uma realidade. Aliás, a vida futura é um dos 15 princípios da doutrina espírita. Nós temos que saber todos esses princípios. E a vida futura é muito bem trazida para nós aqui nessa obra de André Luiz. Também Jesus nos fortalece esse conceito quando nos traz a parábola do Lázaro pobre e o rico avarento, que todos nós conhecemos. Os dois, quando encarnados, não se comunicavam, porque o rico não aproveitou a oportunidade de auxiliar o pobre Lázaro, que ficava lá fora da sua casa, abandonado, querendo saciar-se, nem que fosse com as faíscas de pão que caíam da sua mesa, e os cachorros iam lamber-lhe as feridas. Não é assim? O que acontece? O rico, que se fartava esplendorosamente, acabou desencarnando, como vai acontecer com todos. E esse rico acorda no plano espiritual, em meio às chamas do inferno. Se eu não me engano, Jesus fala no Hades. Ele usa um termo para designar o plano espiritual. Logo depois, o pobre Lázaro também desencarna. Até aí tudo bem. Mas o interessante da parábola é exatamente que os dois vão travar um diálogo, deixando claramente para nós, cristãos, todos nós cristãos, acreditamos na vida futura. Só que o Cristo não trouxe maiores detalhes, não era a missão dele. Inclusive, as pessoas da época não tinham condições de assimilar essas verdades. Isso ficou a cargo
do Consolador prometido. Muito bem. Então, essa obra está em concordância com os ensinamentos de Jesus. É muito bom nós lembrarmos deste ponto. André Luiz, então, ao despertar-se nesse plano espiritual, no outro mundo, ele se vê num ambiente sombrio, nebuloso, tétrico, experimentando um abandono, um ambiente muito desagradável e de muito sofrimento. De tempo em tempo, ele ouvia vozes o acusando de suicida, infame, criminoso. E ele sabia que não era. Ele lembrava que estava no hospital, fazendo uma cirurgia de intestino, e acorda nessa região, que nós vamos chamar de umbral, e nós vamos descrever essa região, essa dimensão espiritual, e dentro dessa mesma faixa vibratória, que nós estamos chamando de umbral, onde André Luiz despertou, localiza-se uma casa de apoio, um ponto de socorro, que nós denominamos nosso lar. Na verdade, é uma cidade, uma colônia espiritual. É como se fosse um oásis em meio a um deserto, com um propósito bem claro, de socorrer os nossos irmãos que temporariamente vivenciam nessa faixa umbralina. André Luiz também, descrevendo as suas experiências, ele lembra que frequentemente grupos de seres animalescos passavam frequentemente. E algumas vezes o percebiam, outras vezes não. E ele passou momentos de grande sofrimento. Com o abandono, sentia fome, frio, saciava sua sede com lama. Assim é descrito, né, pelo próprio André Luiz. E ele nunca foi muito dado à religião, mas chegou a esse ponto de sentir-se, a beirar-se da loucura, ele recorre à oração. E foi exatamente nesse momento em que Clarencio, trabalhador, um ministro lá da cidade de Nosso Lar, juntamente com 2 auxiliares, vem resgatá-lo e levá-lo, claro, para a colônia, para proceder o seu restabelecimento, o seu reequilíbrio. Muito bem. Gostaria também, antes de descrever a cidade, o seu funcionamento, a organização, os seus habitantes, gostaria de falar um pouquinho e rapidamente a respeito dessa zona. Como que é isso? Onde que é isso? Isso fica lá em cima, lá embaixo? Essa zona umbralina, essa região, essa faixa vibratória inferior, sim. Mas como que é isso? E exatamente onde está localizada essa cidade maravilhosa, que nós vamos descrevê-la aqui agora. Na verdade, nós temos um conceito equivocado de que com o planeta Terra, vocês vão me ajudar, como uma esfera, e as dimensões espirituais vão abeirando-se do nosso planeta. Então tem aqui está o planeta, logo acima do planeta tem uma vibração, uma dimensão espiritual, depois tem uma outra, como se fossem esferas concêntricas. Tem uma esfera, uma outra esfera maior, concêntricas, depois uma outra esfera, depois uma outra esfera, representando as várias dimensões, até chegar nas dimensões superiores, morada de espíritos resplandecentes. Não é essa a ideia que a gente tem? E errônea. Nós vamos dar um X nessa imagem.
Porque, na verdade, não é assim. As dimensões são inúmeras, infinitas, eu diria, né? E elas ocupam todo o espaço do universo, todas elas. Então, essa que nós estamos escrevendo, o umbral, é uma dimensão espiritual, sim, próxima da Terra, não geograficamente, porque todas estão aqui, todas elas se superpõem, coexistem, isto é, ocupam o mesmo espaço. Embora cada uma delas ocupem todo o espaço, ela vai para cima, para baixo, para os lados, direito, esquerdo, para frente, para trás, a dimensão do umbral é infinita, tem alto, tem baixo. Né? E a outra dimensão, vamos dizer assim, a próxima dimensão, ela fica um pouquinho assim, não, é aqui mesmo, no mesmo espaço, no mesmo local, no mesmo ambiente. E, por sua vez, também, essa outra dimensão, ela é infinita, para cima, para baixo e para os lados. E a terceira, também, vai para cima, para baixo, ocupa o mesmo espaço. E assim por diante, inúmeras, e uma não interfere na outra. A vida de uma se passa normalmente, sem alterar ou sem afetar as demais. Então não tem alto e cima. De tal forma que para nós passarmos de uma região ou de uma dimensão para outra, nós não precisamos deslocar geograficamente. Os espíritos, quando eles passam de uma dimensão para outra, é uma questão mental, vibracional, não é física, não é um deslocamento geográfico, não existe isso. Agora, tem deslocamento geográfico desse mesmo? Tem. Dentro da mesma região, você vai deslocar infinitamente, para cima, para baixo. Então, esse é a noção que nós temos de planos espirituais. Não é, senão seria uma região aqui, depois outra, aquelas circunferências, né? Até chegar nas moradas de Jesus, lá em cima. Não, Jesus está aqui, a dimensão na qual Jesus habita está aqui, nos percebendo. Jesus está ouvindo esse nosso comentário, né? Os espíritos elevadíssimos estão aqui conosco. É uma questão só de concentração, como é que nós falamos aquela hora? De vibracional, não é? Eles passam de uma dimensão para outra dessa forma mental e não geográfica. Então é isso, já damos essa noção da posição da nossa faixa vibratória, que o umbral é aqui também, aqui, né? Tem a nossa dimensão, que é a mais densa, depois tem outras dimensões menos densa, mas não deslocadas geograficamente, são superpostas, como nós falamos. Então que ótimo, já falamos dessa zona vibratória da região umbral, e dentro dessa região que nós descrevemos, de aspecto de sofrimento, de dor, claro, lá os habitantes, os moradores, estão lá temporariamente, devido à sua condição espiritual, e vão sair dessa condição, né? Que depende mais deles do que de terceiros, se bem que no caso do André Luiz, a sua mãe, que habita dimensões elevadíssimas, mais uma vez eu vou lembrar, não elevada no sentido geográfico, mas elevada vibratoriamente, porque a dimensão é a mesma, ela acompanhava o seu filho, fazia as orações, pedia, através de preces, o socorro para o seu filho, o que o auxiliou muito, com certeza. Foi a postura de sua querida mãezinha que o sensibilizou para que ele orasse. Só a partir do momento que ele orou é que houve uma condição até fluídica para que o Clarencio pudesse proceder à questão do seu resgate. Que ótimo! Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa cidade, esse oásis, localizado dentro desse deserto, né? Que é a colônia espiritual Nosso Lar. Muito interessante. O André Luiz, então, vai descrever para nós que ela é uma cidade com edificações, claro, fluídicas, de matéria, que para nós é intangível, mas para os moradores lá dessa dimensão, portanto, dentro de Nosso Lar, as edificações tem matéria, não matéria tangível igual a nossa, né? Mas lá tem edificações, objetos, e eles sentem o contato, é tangível para eles, e não para nós, que estão aqui agora. Nós passamos, não percebemos, não é? Mas os moradores que estão naquela dimensão
portanto, já estamos falando sobre essa cidade, ela é morada, né, de seres como nós, que não têm corpo físico, mas têm perispírito, de mesmo formato nosso. Cabeça, tronco e membros. Né? Esse é o formato de todos os perispíritos dos seres humanos em todo o universo. E assim, claro, com as diferenças. Se aqui na Terra existem diferenças entre raças, entre pessoas, numa mesma cidade, características diferentes, imaginemos numa outra dimensão. Os seres são diferentes, mas mantendo a forma humana. Não é? Bom, essa cidade, então, de Nosso Lar, ela é formada, as suas edificações, ela abriga 1 milhão de habitantes. Isso, quando foi relatado por André Luiz, em torno de 1939, 40, né? Aliás, eles perceberam, foi durante a Segunda Grande Guerra, que teve um efeito lá, mas não é longe não, aqui, né? Eu digo lá na dimensão espiritual, eles sentiram os efeitos da Segunda Grande Guerra, que abalou bastante. Se der tempo, nós vamos comentar. Bom, então essa cidade, ela é totalmente protegida e cercada por muralhas e com baterias elétricas, campos magnéticos que a protegem totalmente de qualquer tipo de influências externas. Ninguém, nenhum ser adentra sem autorização, sem permissão. Da mesma forma que os seres de dentro não saem sem autorização e permissão. Isso é um forte, né? Totalmente protegida, então, fluidicamente. Bom, essa cidade, então, com edificações, prédios, casas, rodovias, praças, bosques, é muito interessante. O nosso objetivo é despertar o interesse para que a gente possa ler a obra e compreendermos os detalhes. Ela é formada, então, por um desenho de uma estrela. O seu formato é uma estrela de 6 pontos, onde cada ponto é constituída por um ministério. São 6 ministérios, portanto, cada ministério constituído ou composto por 6 ministros. Um deles é o Clarencio, que foi socorrer o nosso irmão lá fora, na mesma faixa vibratória, mas fora da cidade, né? Então, na região central dessa estrela está a governadoria. Existe um governador, um ser muito luminoso, e a obra nunca cita o seu nome, mas é um ser de grande escola, de grande hierarquia espiritual, que coordena, né, governa toda a cidade. Uma coisa interessante é o seguinte, que não existe só o Nosso Lar naquela região, são inúmeras, melhor dizendo, inúmeras colônias espirituais com o mesmo propósito. Essa de Nosso Lar, inclusive aqui próxima de Belo Horizonte, geograficamente agora falando, mas dentro da dimensão da zona espiritual umbral, existem outras, né? E tem Morada Nova, tem uma que é Alvorada Nova, né? Então são inúmeros esse recurso os espíritos utilizam. Especificamente, essa colônia de Nosso Lar, ela foi fundada por portugueses, eu até anotei aqui, desencarnados no Brasil, ali no século XVI. Então, espíritos de grande bondade, né? Espíritos com intuito de fraternidade, fundaram espiritualmente essa cidade, plasmada fluidicamente, que é um outro assunto, né? Importante também, que a doutrina espírita nos traz. Bom, então, esses 6 ministérios, só para informação, eles têm as suas atividades específicas, né? Então, tem o de regeneração, o de auxílio, cada ponta da estrela. São 6. Regeneração, auxílio, Ministério da Comunicação, do Esclarecimento, e os outros 2 o Ministério de Elevação, é o título, né? E o de União Divina, que é o 6º ministério. Olha que interessante. Cada um, claro, o nome já diz, esclarecimento, comunicação, auxílio, regeneração, cada um tem a sua função, a sua atividade específica. A cidade, então, ela é constituída e composta, né,
como a gente já falou, por praças, bosques. Ela é muito arborizada, existem muitas flores, jardins por toda a cidade. Tem a praça central, fontes luminosas, inúmeros jardins, parques arborizados. Tem o Bosque das Águas, que a gente vai ler no livro, tem um capítulo só para isso, né? O Bosque das Águas. O Campo da Música, onde o André Luiz foi e recuperou-se energeticamente, não é? Fluidicamente. Tem o Rio Azul, o Campo da Música, já falei. Tem a Câmara de Retificação, que é exatamente onde André Luiz foi logo de início. Ela fica dentro lá por conta de um dos ministérios. E nessa Câmara de Retificação foi onde André Luiz conheceu o seu grande amigo Lísias. E depois que ele recuperou na Câmara de Retificação, ele foi para a casa de Lísias, devido à sua bondade. Não era para ir, foi um ato voluntário de Lísias, com autorização da sua mãezinha, Dona Laura, fantástica, né? E ele passou grandes momentos na casa deles. E Lísias o acompanhou e o instruiu a respeito de toda a cidade. Tem também o aeróbus, um transporte, como se fosse um ônibus muito grande, que deslizava não é na superfície, na atmosfera lá de nosso lar, e fora de nosso lar também, né? Tem esses veículos de transporte. E eu até estou lembrando aqui a questão que os espíritos lá volitam, eles caminham sim, andam na superfície, né? Mas podem volitar também. Isso é de acordo com a condição espiritual de cada habitante, de cada visitante, de cada um que chega. Por exemplo, alimentação. Espírito não precisa de alimentar. Eles se nutrem de substâncias da atmosfera, solares, fluidos, né? E aqueles espíritos, que provavelmente o caso de André Luiz, eu não me lembro logo quando ele chegou, eles necessitam, sim, mentalmente, eles precisam de alimentar-se de alguma coisa substancial, né, para sustentá-los. Mas isso é só uma questão emocional, porque não é necessário. Então tem sopa, tem alimento, sim, eles fazem uso, bebidas, né? Mas, na verdade, no plano espiritual não é necessário. Eles não têm corpo físico como o nosso. É um corpo espiritual que tem órgãos, o perispírito tem órgãos, que funciona mas a partir de fluidos, dessa força eletromotriz, né? Bom, então eles volitam também, os espíritos, mas o André Luiz aprendeu a volitar. É diferente de levitar. Levitar é a matéria física que perde a ação da gravidade, fica isenta da ação da gravidade e transporta, roda, fica suspenso. Isso se chama levitar, aqui no plano físico. Agora, volitar é o deslocamento do perispírito, né? Que os espíritos, então, se deslocam através da volitação. Bom, André Luiz também vai descrever lá para nós o globo de cristal, né? Uma sala onde posiciona lá esse globo de 2 metros de altura, e ele tinha o propósito de fazer comunicações com os seres encarnados, né? O André Luiz, ele como médico, interessante lembrar isso, ele se propôs a ajudar como médico, e o Clarencio o informou que lá não caberia, né, os seus préstimos como médico, mas precisaria sim do seu trabalho, mas como inicialmente como faxineiro. E ele aceitou humildemente, pegou os baldes, os panos, rodos e foi lavar lá os sanitários, limpar nas enfermarias o chão onde havia substâncias gosmentas, vômito dos pacientes, e fez isso com total carinho e dedicação, sempre desejoso de aprender sobre aquele mundo, né? Como funcionava o nosso lar e aquele mundo pós-morte, de muito interesse e muito trabalhador. E ele teve apoio, muitos amigos. O Lísias foi um desses que o auxiliou. Outro ponto que o livro trata é a questão do bônus hora, né?
que todo mundo já sabe, a gente comenta muito, é uma forma de nós termos nossos créditos de trabalho. Lá existem a veneranda, por exemplo, né? Aquele espírito trabalhador, voluntário, de anos e anos, que doando o seu trabalho, ela só acumulou méritos de trabalho, então ela tinha milhões, não lembro quanto, né? Milhões de bônus horas, né? Que ela poderia utilizar para os seus intentos superiores, seus propósitos. Bom, o importante então do livro é que ele traz para nós, é muito rico, né? O nosso propósito aqui é incentivar, motivar-nos a estudarmos o livro, que é riquíssimo. Ele traz para nós que a morte não existe. Olha como que é importante para nós agora, né? A gente saber dessas verdades, dessa realidade. É importante ou não para nós agora? Sim, isso nos traz segurança, calma, fé, esperança. Tem consequências valorosas, né? A nossa conscientização dessas verdades. E mais do que isso, vai nos facilitar quando nós formos, porque todos iremos desencarnar. E não seria interessantíssimo nós já sabermos o que nos aguarda? É como se fosse uma viagem. A pessoa que vai viajar, ela se prepara com a sua mala, roupa, as condições de tipo de dinheiro que ela vai usar, o idioma. Ela se prepara para a chegada em outro local, em outro país. Aqui não é diferente. Então nós temos que aproveitar essa grande oportunidade, né? Esse livro vai nos trazer então essa certeza que a morte não existe, segundo Cristo falou, em confirmar a revelação do Cristo, né? E vamos ver mais aqui sobre, que eu separei alguma coisa aqui, do Clarence, já falamos, né? A questão da oração, lá tem auditórios, onde todo final de tarde existe uma oração, né, comunitária, em que ele descreve, é sensacional. Quando nós lermos o livro, nós iremos saborear, né, a descrição do André Luiz, que é fantástico. O fato, então, é que ele também lembrava muito da sua família. Ele estava ligado, com muita saudade, os sentimentos da sua esposa e dos seus filhos, né? E sempre desejoso de ir, e o Clarence sempre falando para ele que quando fosse chegada a hora, sim, ele iria ter essa oportunidade. E o interessante que eu esqueci de falar, a questão do suicida, quando ele estava no umbral, que passou lá 8 anos, né? Ele de tempo em tempo escutava acusações de suicídio, e ele sabia que ele não era. Ele não entendia por que suicida. Mas foi esclarecido para ele que, como ele abusou ao longo da sua vida encarnada como médico, ele abusou do seu corpo físico, é considerado um suicídio lento, né? Então, daí esses espíritos o acusarem de suicida. Mas o interessante é que o André Luiz, ele foi um médico bom, caridoso, embora muito materialista, não acreditava em religião, mas muito bom, e ele teve um período, quando encarnado, que ele auxiliou muitas pessoas gratuitamente. E exatamente essas pessoas que ele auxiliou em vida e partiram antes dele, o auxiliaram muito, tanto lá no nosso lar, né? Através de orações que o fortaleceu e o reequilibrou muito. Também um dos capítulos traz para nós que ele encontrou com várias pessoas, né? Só para relembrar, só para citar, ele encontra com um dos sócios de seu pai, que o próprio André Luiz, juntamente com o seu pai, prejudicaram esse homem, eu acho que é Silveira, se eu não me engano, né? E ele foi levado a grandes prejuízos, e foi uma grande oportunidade do André Luiz buscar, como é que a gente fala, remissão, né? O perdão, a reconciliação, desculpem, a reconciliação com Silveira, que assim aceitou, e foi maravilhoso para todos. Teve um outro episódio também, em qual André Luiz encontrou
com uma ex-empregada doméstica, da qual ele, no plano físico, tinha abusado da ingenuidade dessa moça, né? Que também ele foi auxiliá-la, ela estava em recuperação, provavelmente lá nas câmaras, né, de retificação, né? E ele fez a parte dele, auxiliou essa moça, esse espírito agora, né, desencarnada, e foi muito bom para ambos. Então é isso, o livro ele é muito rico, né? A gente está aqui, realmente, como a gente falou, com esse propósito de incentivar a todos nós a lermos o livro e relermos. Eu mesmo já li mais de uma vez, né? Então tem o resumo dos capítulos, são 50 capítulos, cada capítulo trazendo informações diferentes. Eu estou só passando aqui para ver a questão da limitação, o Bosque das Águas, né, que a gente fez referência. Para nós terminarmos, ele teve a oportunidade, André Luiz, no final do livro, né, ele foi classificado como cidadão de nosso lar, ele já estava totalmente adaptado, né, e podia usufruir de todos os privilégios e direitos da cidade, agora sim. Ele teve a oportunidade de vir espiritualmente visitar a sua família, em espírito, claro, sua mulher, suas filhas, né? E é interessante, só para a gente lembrar, que a sua ex-esposa, já ligada a outro companheiro, o André Luiz, envolvido de emoções inferiores logo de início, mas ele soube administrar e passou a ser um grande amigo espiritual, claro, desse atual companheiro de sua ex-mulher. É muito lindo a obra, né? Vale a pena nós lermos, e eu quero aqui agradecer essa grande oportunidade, porque todos nós somos aprendizes, somos estudantes do Evangelho de Jesus Cristo, através dessa doutrina espírita maravilhosa, que ela serve como instrumentos. A doutrina espírita, ela é como se fosse lupas poderosíssimas que a gente coloca entre nós e o Evangelho de Jesus, onde nós vamos degustar, saborear o Evangelho com condições, com recursos que a doutrina espírita nos oferece. Então a gente agradece e pede a Jesus que envolva a todos nós, hoje e sempre. Assim seja.